Olá, amigos do Clique Camaquã. Nós estamos aqui na nossa redação, no cruzamento da Olavo Moraes com a Júlia de Castilhos, recebendo Renato Nogueira, que está de volta ao cenário político, depois de um período, de uma pausa, de reflexões, para alinhar vida pessoal e também essa parte política, Renato? Obrigado por estar nos concedendo essa entrevista exclusiva sobre esse teu retorno à política. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Com certeza. Quero agradecer esse espaço e havia me comprometido contigo que seria o primeiro espaço que eu utilizaria para poder resgatar essa questão da vida política, da vida pessoal e da vida profissional também, que é muito importante que a comunidade saiba que nós estamos de volta, sim, ao fronte, à disputa política, às questões de discussão para o crescimento da nossa cidade, da nossa região aqui de Camaquã. Você saiu do período eleitoral, em terceiro lugar na eleição para a prefeitura aqui de Camaquã, 8.250 votos, Essa foi mais ou menos a votação. E como é que foi feita essa avaliação pelo Renato Nogueira desse resultado? Isso estava relacionado a essa pausa na política ou não? Não, Eduardo. Em momento algum, o resultado da eleição passada influenciou a pausa. Muito pelo contrário, quero até aproveitar para agradecer todas estas pessoas que confiaram no meu nome, continuam confiando e sei de muitas outras que no momento político em que nós estávamos vivendo, tiveram outras opções porque queriam a mudança. E a mudança foi representada em outro nome. Então, não foi o fato da eleição, do resultado da eleição, e sim algumas questões particulares que me fizeram parar um pouco, repensar algumas situações, refletir família, refletir profissão e refletir participação na política. Até porque logo depois da eleição passada eu passei a receber alguns assédios muito fortes para que eu já colocasse o meu nome à disposição para concorrer na eleição de 2018 a algum cargo eletivo. E com isso, sem ter uma posição definida, eu preferi então dar um tempo e repensar. Mas continuei participando de muitas decisões de bastidores, ajudando os meus vereadores eleitos, porque, apesar do processo político não ter me dado um resultado favorável, nós tivemos, enquanto partido, um resultado muito bom. De um vereador, nós conseguimos colocar 3. Então, foi um sucesso eleitoral na minha avaliação. E o nome do Renato Nogueira, naquele momento, com o clarão de vice, também serviu muito para o processo eleitoral para a gente trazer discussões e colocar algumas posições importantes para Camaquã. Então, eu me senti um vitorioso na eleição passada. Bom, e o nome do Renato Nogueira agora, dentro do partido, é visto para uma alternativa a nível de Estado e até mesmo federal. Eu gostaria que tu explicasse também desse processo que está acontecendo agora na região da Costa Doce, o nome do Renato Nogueira agora disponível. Sim, Eduardo. Essa discussão foi a que eu não quis levantar naquele primeiro momento, porque existem situações que tu tem que definir primeiro para realmente estar aberto a essa possibilidade. E é o que acontece, Tivemos uma reunião no dia 11 de março em TAPS, foi a reunião a qual eu voltei a participar efetivamente do processo político, e lá houve num primeiro momento de novo um contato para que eu me colocasse à disposição para representar a região da Costa Doce, mas principalmente Camaquã, ou numa eleição a deputado estadual ou numa eleição a deputado federal. Isso deve ser construído não só pelo partido. E nós vínhamos conversando aqui antes de começar, inclusive, essa entrevista, dizendo que mais do que construído por partidos, isso tem que ser construído pela região e pelo município, pelas entidades representativas do nosso município. Eu acho que é fundamental que elas sejam as mediadoras desse processo, porque não adianta nós termos capacidade de eleger alguém, mas diversos concorrerem e dividirem esses votos, e de novo nós não vamos ter quem represente Camaquã. Então é fundamental, e eu vou procurar estas entidades, quero conversar com essas entidades, participei no processo eleitoral de todas as atividades das entidades e continuei participando dentro da minha disponibilidade de outros eventos, mas parte sim de todo
um conjunto de ações da SIC, Sindiloja, Sindicato Rural, produtores rurais, partidos, bem, todas as entidades, sindicatos devidamente constituídas na nossa cidade, para que efetivamente tirem um nome para federal e um nome para estadual. Independente de partidos, Eduardo. Eu acho que nós temos que ter aqui hoje a maturidade de saber, talvez, quem tenha a melhor possibilidade no momento para representar a nossa região. E nada melhor do que essas entidades para mediarem o processo. Eu gostei de uma frase que tu falava antes da gente começar a gravar essa entrevista, é que ninguém pode se impor como candidato, né? Com certeza. Eu não estou me impondo, tanto é que eu não sei ainda ao que vou concorrer e se vou concorrer. Porque eu quero respeitar um processo democrático que sempre respeitei internamente no meu partido. Então, eu nunca tomei decisões sozinho, sempre respeitei essas decisões internas, como quero respeitar uma decisão majoritária da nossa sociedade. Então, eu me coloco à disposição, mas eu não estou impondo o nome do Renato como candidato. Eu quero que essa definição saia de uma construção efetivamente comunitária. Então, eu não posso hoje chegar aqui, foi por isso que eu não disse a que cargo pretendo concorrer, ou se vou concorrer, porque eu quero que realmente seja construído não só pelo partido, mas também por essas entidades. Renato, gostaria de agradecer você ter disponibilizado esse tempo e colocar, né, esse anúncio agora de forma oficial do teu retorno à política através do Clique Camaquã e comunicando então os internautas do Clique sobre essa tua decisão. Eu é que agradeço mais uma vez, agradeço a comunidade camaquense, agradeço toda a comunidade da nossa Costa Doce que acompanha muito o Clique Camaquã. Quero parabenizar a postura do Clique Camaquã enquanto imprensa na nossa cidade, ou seja, se mostra extremamente imparcial e toca em todos os assuntos como deve tocar. Por isso a minha escolha pelo Clique Camaquã para divulgar este meu retorno com esta exclusividade e me colocando sempre à disposição da comunidade camaquense, para que ela possa refletir junto comigo, trabalhar junto comigo, caminhar junto comigo e juntos nós tomarmos as melhores decisões para o futuro da nossa cidade, se assim o desejarem. Então, Eduardo, obrigado Gil, obrigado aos demais colaboradores aqui do Clique Camaquã e obrigado, comunidade camaquense, pela votação que me deram na eleição passada. Uma eleição vitoriosa pro PDT. Sempre digo, nós não pensamos em resultado sem plantar uma semente. E foi isso que nós fizemos na eleição passada. Um nome que talvez tenha sido vice na eleição anterior, mas nós sabemos que o vice às vezes não tem a mesma amplitude do cabeça, do candidato a prefeito, mas que consolidou o partido, que mostrou ao que o partido veio e que, após essa minha retirada, também fez com que houvesse uma depuração partidária, ou seja, a gente conseguiu ver quem realmente era PDT e se manteve PDT e que agora quer construir para o futuro. Então, muito obrigado, valeu.